Boa noite, pessoal. Boa noite, povo de Deus. Boa noite para todos os brasileiros, amigos, para que estão trabalhando nesta noite, né? Trabalhando nos hospitais, trabalhando na área da segurança pela sociedade, na área da saúde, os médicos, enfermeiros, né? Enfim, a todos, né? Tenha uma boa noite, um bom trabalho, que Deus guarde cada um debaixo das suas mãos poderosas, né? Aqueles que estão viajando, caminhoneiros, aqueles que estão trabalhando, os taxistas, aqueles que trabalham no Uber, enfim, né? Aqueles que estão chegando do trabalho, cansados. Então, que Deus abençoe, tenha uma noite de sono bastante abençoada. Hoje o dia foi um dia trabalhado, graças a Deus. Foi um dia que também me levantei cedo da cama, fui para o meu trabalho, cumpri meu horário. Ainda na verdade hoje faltava um pouquinho, faltava 1h10, 1h15 mais ou menos para mim vir para casa. Eu quase me machuquei, quase quebrei o dedo da mão. Mas, graças a Deus, não aconteceu nada aconteceu, só inchou o dedo. Me levaram no UPA, foi tirado o raio-x, foi feito o medicamento. Estou aqui pronto para amanhã reiniciar o trabalho. E eu cheguei até aqui, não somente eu, né? Cada um de nós chegamos aqui porque uma coisa é certa. Porque Deus nos ajudou, Deus nos guardou. Chegamos até aqui porque Deus nos guardou. Porque Deus ajudou você, Deus ajudou a mim, Deus nos ajudou. Então é gratificante. Devemos de parar, né, para analisar, meditar um pouco também sobre o porquê que não acontece as coisas ruins na nossa vida. Ou até mesmo que aconteça, né, muitas vezes, ninguém quer que aconteça coisa ruim. Mas no capítulo 8 e 28 do livro de Romanos, muitas vezes você não entende por que as coisas estão dando certo e pouca demora a dar errado. É porque o apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então tem coisas que não dá certo na sua vida, na minha vida, muitas vezes tudo vai bem, pouca demora a dar errado. É porque Deus, Ele sabe melhor para você, Ele sabe melhor para mim, e muitas vezes nós, ser humano, não entendemos as coisas que muitas vezes dá errado na nossa vida. Aí nós ficamos questionando: por que isso, por que aquilo, por que aquele outro? Mas é porque Deus, como diz a Bíblia Sagrada, né? Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é onipotente. Ele conhece a mente humana melhor do que ninguém, sem dúvida, porque foi Ele que criou o ser humano, foi Ele que criou o homem do pó da terra, foi Ele que criou a mulher da costela do homem. Então ninguém melhor do que a Deus vai conhecer a mente humana, né? O coração do homem, o coração da mulher, o coração do jovem. Jamais, né? Ainda que a medicina estude cada osso do corpo humano,
ainda que a medicina procure estudar a cada partícula do corpo, as células, né? E ainda que queira ir além, jamais vai conseguir, né? Entender a mente humana. Jamais a medicina vai compreender. Compreende até um limite. Passou do limite, já não compreende, porque só Deus para entender o ser humano. Então Deus, ele conhece cada batida do meu coração, cada batida do seu coração. Deus, ele conhece. Ele sabe tudo, né? Como disse o apóstolo Pedro, quando Jesus perguntou, né, para Pedro: tu me amas? E Pedro disse: Senhor, eu te amo. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E Pedro vai dizer: Senhor, eu te amo, tu sabe que eu te amo. Aí Jesus disse para Pedro: então vai, apacenta minhas ovelhas. Jesus disse isso porque conhecia a mente humana, a mente do apóstolo Pedro. E ele conhece a nossa mente. Nós é que muitas vezes não entendemos, ou melhor, muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus na nossa vida. Nós não conseguimos entender a mente de Deus, né? Nós não conseguimos entender a mente de Deus. E muitas vezes nós questionamos, né? Muitas vezes nós temos como Jó, né? Jó passou por várias dificuldades, vários problemas, passou por uma prova muito dura, uma prova que ninguém suportaria passar, a ponto de se coçar com um caco de telha. E ainda Jó, com tudo isso, queria questionar a Deus. Se você pegar a Bíblia e começar a ler o livro de Jó, desde o capítulo 1 ao capítulo 42, no último versículo 42, você vai entender. Até Jó questionou a Deus. E nós humanos, muitas vezes, nós questionamos a Deus. Acontece uma perda, acontece algum intempério da vida e nós questionamos: mas por que aconteceu isso, meu Deus? Por que isso, Jesus? Por que aquilo? É porque ele permitiu que acontecesse, né? Na vida de Jó, Deus permitiu que acontecesse tantas coisas, mas foi para provar Jó. Foi para provar Jó porque Deus conhecia quem era o Jó, né? Deus permitiu provações, e provações ferronhas, duras, que nós muitas vezes passamos por uma pequena provação, e muitas vezes nós reclamamos. Você reclama, você questiona a Deus, eu também questiono a Deus. Então, nós humanos, nós somos assim, né? Nós somos, como disse Jó no capítulo 10, versículo 11, ele diz que de pele e de carne me vestistes, de ossos e nervos me formasse. Jó, ele estava querendo dizer: tu fez tudo isso e agora tu quer... Eu tenho as minhas sensibilidades e agora tu quer permitir coisas. Tu permitisse coisas a ponto de querer destruir o que tu fizesse. Aí se você pegar a Bíblia, do capítulo 11, 12 para frente, você vai ver os questionamentos de Jó. Jó questionando a Deus, né? Os questionamentos, as perguntas. Mas Deus também pegou Jó. Nas perguntas que Jó fez para Deus, Deus também perguntou.
Deus também questionou a Jó. E Jó não teve respostas. Jó não conseguiu de responder às perguntas de Deus. E assim somos nós muitas vezes, né? É assim nós humanos. Ninguém quer passar por provações. Ninguém quer passar por dificuldade, ninguém quer passar por lutas. O ser humano quer uma vida fácil, né? Quer uma vida uma vida fácil. Uma vida em abundância, né? Que é uma vida tranquila. Uma vida sem vento, sem tempestade. Mas muitas vezes as tempestades e os ventos vêm para quê? Para que vem? Vem para nos levar mais perto de Deus. E nós muitas vezes nós não entendemos. E a gente sabe que cada um tem, né? Tem uma dificuldade, tem um problema, né? Mas sempre há uma saída para aquele que quer, é para quem quer, né? É para quem quer. Como disse o apóstolo Pedro, né? Isso é para quem quer. Para quem quer solução para a sua vida. Para quem quer solução para o seu lar. O apóstolo Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ele terá cuidado de vós. Ele quem? Está falando de Jesus. Lança a tua ansiedade sobre Jesus. Lança os teus problemas, as tuas dificuldades. Está desempregado, desempregada, lança essa dificuldade sobre o Senhor. Estás ansioso, estás ansiosa, porque não tens como pagar uma conta, uma dívida. Faça como o apóstolo Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele terá cuidado de vós. Lance que ele vai cuidar de você, ele vai providenciar todas as coisas. Mas é necessário você fazer a sua parte, que nada cai do céu sem esforço, nada cai do céu se nós não fazermos a nossa parte. É a mesma coisa que se nós queremos nos alimentar, se nós queremos alimentar o nosso corpo físico, nós temos que sair do nosso lar, nós temos que sair da nossa casa, temos que ir no mercado comprar o que é necessário, né? Café, arroz, feijão, carne, e botar na mesa para se alimentar, porque ninguém vai trazer na porta de casa, nós temos que ir lá. A não ser que a pessoa seja uma pessoa que não tenha condições de andar, né? Alguém que é dependente de um parente, aí é diferente. Mas nós temos pernas e andamos, temos que sair do nosso lugar e ir lá no mercado comprar. É a mesma coisa que você pegar você quer ter uma planta na sua casa, você quer ter uma flor lá no seu jardim, lá na sua horta, você quer ter uma verdura, algo assim, você tem que pegar a semente e lançar na terra, você tem que plantar a semente para ela crescer e dar fruto. É assim que funciona, né? E se nós fizermos a nossa parte, como disse o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele terá cuidado de vós. Então eu tenho que lançar sobre ele toda a minha ansiedade. Desemprego, problema da família, problema muitas vezes no serviço, causa na justiça, enfim, né? É lançar sobre ele o impossível. O que está de impossível temos que lançar sobre Jesus.
Aquilo que você não pode fazer, lança sobre Jesus e Ele vai cuidar de você. O que você pode fazer é fácil, você pode fazer. Mas o impossível, ninguém pode fazer. Mas tudo é possível aquele que crê, né? Tudo é possível aquele que crê. Isso é óbvio, isso é real, é uma realidade. Capítulo 8 do livro de Lucas, o capítulo 18, melhor dizendo, né, vai falar de uma mulher que estava enferma de 12 anos, gastou seus bens com os médicos e nada resolveu mais. Quando ela decidiu lançar sobre Jesus a sua ansiedade, seus problemas, ela foi curada do fluxo de sangue. Ela foi curada dessa doença naquele tempo. A pessoa que tivesse esse tipo de doença, ele era tirado do meio da sociedade e era colocado lá num lugar separado, fora da cidade. E até que ficasse curado. E depois de curado, ainda tinha que passar pelo sacerdote. Para o sacerdote testificar e mostrar que ela poderia voltar para a sociedade e estar no meio da família. A mulher, quando viu que a mulher do fluxo de sangue, quando ela percebeu que não tinha mais jeito, ela disse: se eu for tocar nas orlas de Jesus, eu vou ser curada. E ela foi, tocou. Ou seja, ela lançou sobre Jesus os seus problemas e foi curada, a ponto de Jesus dizer: quem me tocou? E alguns dos apóstolos que estavam com Jesus disse: mestre, mas ninguém te tocou, a multidão te oprime e tu dizes que alguém me tocou? Jesus disse: não, alguém me tocou porque eu senti que saiu virtude de mim, saiu poder, alguém me tocou. Quando Jesus estava procurando essa mulher, viu ela lá num lugar meio retirado assim, então ela confessou com a boca e disse: Senhor, foi eu que te toquei. E Jesus olhou para ela e disse: mulher, pela tua fé já está curada, vais e não peques mais. Pronto, foi só o que ela fez. Tocou nas orlas de Jesus, ou seja, lançou sobre Jesus, né, os seus problemas. Quero dizer para você que para Jesus não tem nada impossível. Não tem nada que Ele não possa resolver. Com Jesus não tem isso. Não tem nada que Ele não tem nada que Ele possa resolver. Mas tudo depende de você, tudo depende de mim, de nós, seres humanos. Quem toma a decisão é você. Você toma a decisão e o Senhor Jesus está só esperando para agir, para trabalhar em prol da sua causa, em prol as situações que você coloca, apresenta para Ele. É isso mesmo. A Bíblia diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías, capítulo 53, diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E o pecado que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, é só Jesus. Só Jesus e ninguém mais para resolver o teu problema, a tua situação, a tua causa. É só Jesus. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Como é que se faz passar o óleo?